Meus amados irmãos em Cristo, hoje estamos aqui com mais um ensino intitulado ao tema Só o pastor é que pode dar a doutrina na igreja? Aqui quem vos saúda é o pastor Luís Guerreiro desde Portugal e o tema desta mensagem é um tema forte. Será que só o pastor é que pode dar a doutrina dentro da igreja? Numa igreja, não é que ela é liderada por um líder, por um pastor local, por um bispo, por um apóstolo, por um missionário, por um fundador, por um líder? Será que só ele é que pode dar a doutrina? Isto é a pergunta que é feita. Porquê? Porque muitos pastores de igreja, muitos líderes, muitos dirigentes, muitos fundadores, muitos presidentes de ministérios, dirigentes, dizem só eu é que posso dar a doutrina aqui. Aqui mais ninguém dá a doutrina, mais ninguém pode vir pregar a doutrina aqui. Aqui não admito isso, só eu é que posso. Não é? Então será que isso é bíblico? O pastor dizer que só ele é que pode dar a doutrina na igreja? Também tem muitos pregadores itinerantes, evangelistas, missionários, pregadores de fora, homens que têm chamado para missão, para evangelizar, que vão nas igrejas e dizem, não, eu aqui não prego doutrina, a doutrina aqui é com o pastor local, eu não posso pregar doutrina, só vou pregar o evangelho. Será que a doutrina não faz parte do evangelho? Aleluia! Ripalabassamaya! Olha aí, vamos primeiro definir se a doutrina faz ou não faz parte do Evangelho. Então, se o pregador itinerante diz assim, olha, eu aqui vou só pregar a palavra de Deus, mas não posso pregar a doutrina não faz parte da palavra de Deus. Será que a doutrina, o ensino, não faz parte? Vamos então saber já isso. Para a honra e glória do Senhor, vamos aqui para a nossa Bíblia online. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Diga aleluia, diga Deus seja louvado. Então vamos aqui já para a palavra do Senhor. Para a honra e glória do Senhor, vamos aqui então. Primeiro, vamos aqui para a ordem de Jesus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Glória a Deus. Vamos então aqui. Amém? Vamos então aqui para a Bíblia. Então Jesus é a videira. Então ele é a fonte da doutrina. Vamos aqui a Marcos. Vamos saber se a doutrina não faz parte da palavra de Deus. Marcos capítulo 16, qual é a ordem de Jesus? Versículo 15. Olha aí. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Ele mandou quem? Aos seus discípulos. Olha, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Evangelho é a boa nova. É a palavra de Deus. Então é para pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem querer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Portanto, é a promessa. Então, Jesus mandou pregar o Evangelho. O Evangelho inclui toda a palavra. E a palavra inclui a doutrina, conforme tu vais ver. Então já está errado o pregador dizer, eu aqui só vim pregar a palavra de Deus, só vim pregar as boas novas, o Evangelho, mas não vou pregar doutrina. Quando a doutrina está incluída no Evangelho. Então, ele está a se equivocar, está a entrar em contradição. Olha aí, Mateus, capítulo 28, do 18 ao 20. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Amém. O que é que Jesus disse? Olha, ide por todo o mundo e fazer discípulo. O que é discípulo? Aluno. O aluno é aquele que aprende. Então, para fazer aluno, tu tens que ensinar. Então, qualquer pregador que vai pregar a qualquer igreja, seja um pregador itinerante ou seja dentro do mesmo ministério, mas que veio pregar, por exemplo, à minha igreja, ele é um pregador do Evangelho. Jesus mandou pregar o Evangelho e mandou fazer discípulo. Discípulo é aluno. E para que alguém seja aluno de Jesus, tem que aprender. E para que alguém aprenda, tem que alguém ensinar. Ou seja, esse pregador tem que ensinar. O que é a doutrina? É ensino.
Então, se tu ensinas a palavra de Deus, tu doutrinas, tu pregas a doutrina. Então é uma estupidez os pregadores itinerantes dizerem que não, eu não posso pregar a doutrina. A doutrina aqui é com o pastor local. Isso é mentira, meu irmão. Todos pregamos doutrina. Todos temos que pregar a doutrina. Entendem, meus amados? Orianda lá vai, e a doutrina não inclui só a parte da santificação, como alguém pode pensar, da santificação corporal, que tem a ver com o corpo e com aquilo que reveste o corpo, que são as vestes. A doutrina não se restringe a isso. A doutrina é todos os ensinos. Também inclui a santificação corporal, inclui. Então, se tu és um pregador do Evangelho, se tu és um evangelista, um missionário, não é? Se tu és um pregador, tu, quando fores a uma igreja, tu pregas a doutrina. Tu não vais dizer que não pregas a doutrina, porque a doutrina é com o pastor. A doutrina é para todos. Recai os discípulos. Todos os alunos de Cristo vão, depois de aprender, ensinar a terceiros. Não é? Portanto, ide e fazei discípulos, outros seguidores de Jesus, outros alunos, outros aprendizes que aprendem a doutrina de todas as nações. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então Jesus disse o quê? Ensinando. Então quem ensina a doutrina? O que é a doutrina? É ensino. Se tu ensinas, se tu és um pregador do Evangelho e tu ensinas alguma coisa da palavra de Deus, tu estás a doutrinar. Mas só o pastor é que pode doutrinar o rebanho. Mentira. Onde é que está escrito na Bíblia que só o pastor pode doutrinar ou pregar a doutrina para o rebanho? Onde é que isso está escrito na Bíblia? É mais uma heresia que muitos pastores, presidentes, dirigentes, fundadores, pastores de congregação local, líderes, dizem. É mais uma heresia que muitos pregadores itinerantes e mestres na palavra, doutores, engenheiros da palavra, teólogos, filósofos, ensinam. É mais uma heresia. Dizer que só o pastor pode dar doutrina ao rebanho. Mentira, meu irmão. Toda a gente que fala a palavra, ele doutrina o rebanho. Porque a palavra, não é? Quando ela é explicada, ela é uma doutrina. Amém? Então, e a doutrina não se restringe só à área da santificação corporal. É bem mais ampla e vasta do que isso. Há várias doutrinas na Bíblia, de todo o tipo. A doutrina da criação, a doutrina da queda, do pecado, a doutrina da regeneração, da restauração, da justificação. A doutrina da santificação também é incluída, mas a doutrina do juízo final, a doutrina do céu, do inferno, a doutrina do mundo espiritual, dos anjos, dos demónios. Aleluia! A doutrina da glória a Deus, a doutrina, como é que eu ia te explicar? A doutrina, ela é algo bem amplo, não inclui só a santidade corporal, não se restringe só à santidade corporal, mas também a inclui. Então, não tem essa a dizer que só o pastor pode doutrinar o rebanho. Agora vamos aqui para a maior prova, que é uma prova mesmo bíblica. Glória a Deus, aleluia. Vamos aqui para a Bíblia. Quem tiver, eu vou-te provar pela Bíblia que não é só o pastor que tem que doutrinar. Né? Qual é a função do pastor? Olha aí. A Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia mansamente águas tranquilas. Então o Senhor é o teu pastor, mas o grande pastor que é Cristo deu uns para pastores. Então tem pastores humanos aqui na terra. Aleluia. Ripalabaia. Olha aí. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos. Então, a função dos pastores que Cristo, subindo ao alto, dando-os para a terra, levando o cativeiro e dando dons aos homens. Qual é a função dos pastores aqui na terra? Levar as ovelhas a descansar em verdes pastos. O alimento tem que ser fresco, verde. E a guiar mansamente às águas tranquilas. Águas paradas, não há águas atribuladas, de aflição, mas águas tranquilas. Glória a Deus. Quem crê diga glória. Refrigera a alma dessa ovelha. Guia pelas veredas da justiça. Caminho estreito, caminho justo, de santidade, por amor do seu nome. É bem claro, meu irmão. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara é um instrumento para corrigir a ovelha. Quando a ovelha se porta mal, quando a ovelha desobedece. E o cajado é um instrumento para consolar, para levantar a ovelha caída, cansada. E resgatá-la dos perigos. Quem quer diga, tirá-la do buraco. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça igual o meu calço transborda. Então a função do pastor é preparar uma mesa para a ovelha na presença dos inimigos. Quer dizer, ela não vai temer os inimigos, vão ver aquela ovelha sendo exaltada
pelo Rei Jesus. Ungir a cabeça com óleo. Quer dizer, a presença do Espírito Santo. Há uma aleluia, glória a Deus, rei, há um derramar. Lama, canto, lama, saia, cai. Deus vai, Deus vai, aleluia, vai derramar. O Espírito Santo vai ser derramado. Ali vai fluir desde as mãos do pastor que te ungiu até à tua cabeça. E o teu cálice, o teu corpo vai transbordar de unção, de glória e de alegria. Aleluia. Então é bem claro, a função do pastor é dar pastos verdejantes, ou seja, dar alimento realmente bom para a ovelha. Então repara aí, a função do pastor é dar o alimento é a palavra. Então o pastor tem que ensinar o rebanho? Tem. É a função do pastor ensinar? É. Glória a Deus, quem crê diga glória, olha aí. Olha aí. Por isso, subindo ao alto, vou cativo, cativeiro, deu dons aos homens. Que dons são esses? Ele mesmo deu uns para apóstolo. Apóstolo é o enviado, o missionário, aquele que funda uma igreja, que inicia um trabalho. E outros para profeta. Profeta é o porta-voz de Deus, aquele que tem a direção da obra da parte de Deus. E outros para evangelista. Evangelista é o que ganha almas. E outros para pastores e outros para mestres. Então o pastor apacenta o rebanho, o mestre ensina ao rebanho. Então só o pastor é que pode ensinar o rebanho. Então o mestre, quem tiver o dom de mestre, já não pode ensinar, porque só o pastor... O que é mestre? É aquele que ensina a respeito das coisas de Deus. Shara, que é qualificado para ensinar. Vem do grego didaskalos. Então, não venham dizer que só o pastor da igreja... este é o pastor da igreja, o fundador. É o pastor presidente. É o pastor local. É o dirigente. Só ele é que pode ensinar o rebanho. Isso é mentira. E o pai da mentira é o diabo. O mestre também. Se tu tens um dom de mestre, tu não és o pastor do rebanho, és um mestre, tens o dom de ensinar. Então o mestre tem o dom de ensinar. Então ele tem que ensinar, não é só o pastor. Isso é mentira, meu irmão. E os outros também de alguma forma ensinam. Jesus disse assim, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Portanto, ide e fazer discípulos, ou seja, alunos. Alunos é aprendiz. Aquele que aprende o quê? Aprende o ensino da palavra de Deus. Então isso é mentira. Heresia de perdição dizer que só o pastor é que pode dar doutrina, ou que pode pregar doutrina, ou que pode doutrinar o rebanho. Mentira. Pai da mentira é o diabo. Qual é o objetivo de Deus também dar uns para mestres? Jesus dá um para mestres, não é só para pastores. Porque tem muito pastor que só tem dom de pastor, mas não tem dom de mestre. Então quando vier um mestre, ele não pode dizer, tu aqui não podes ensinar o rebanho, só eu que posso ensinar porque eu é que sou o pastor. Isso é mentira. Isso é soberba. Isso é o espírito de Leviatã. Isso é o espírito de soberba no pescoço desse pastor. É um demónio usando esse pastor. Amém? Porque se a doutrina for a mesma, atenção, se a doutrina, porque não pode é pregar uma doutrina de demónios, nem uma doutrina dos homens. Não pode é pregar, distorcer a doutrina que leva ao céu, a doutrina da santificação do homem. Amém? Se prega a mesma doutrina que eu, qual é o problema? De outra gente vir outra e pregar a doutrina. Qual é o problema? O problema é porque é que muitos dizem que só eu é que posso doutrinar o rebanho. Sou eu porque eu sou o pastor. Porquê? Porque eles pregam doutrinas que não são doutrinas de Deus. Por isso é que eles têm medo que venham outros e preguem uma doutrina contrária a Deus. Porque eles dizem que Deus só quer o coração, que um pouquinho de batom, de esmalte, de rimel não faz mal. Um pouquinho de joias não faz mal. Aleluia. Porque eles dizem que roupas curtas como mini saia, como roupa transparente, decotada, cavada, rachada, lascada, top, tomara que caia, e etc e tal, barrinha e à amostra, isso aí não é pecado de lascívia, sensualidade, não. Isso aí são usos e costumes, essa roupa aí não é pecado, não é de sensualidade, não é lascívia, não é obra da carne, é apenas usos e costumes, e os costumes não têm nada a ver com a doutrina. Então, eles pregam uma doutrina de demónios, ensinam o povo a se prostituir, pregam a doutrina de Balaão para o povo, a doutrina de Jezabel, estão com o espírito de Balaão, estão com o espírito de Jezabel, e esses pastores, por isso é que eles têm medo que venham outros pastores, outros pregadores, outros evangelistas, outros missionários e preguem a verdadeira doutrina. Porquê? Porque a outra verdadeira doutrina vai desmascará-los como falsos profetas sobre a face da terra. Então, se a doutrina que eu prego é de santificação, Deus quer corpo, alma e espírito em santidade, e que até nas vestes Deus deve ser glorificado, não podemos andar aí nus nem seminus, nem com roupa sensual, não podemos andar na vaidade, quer dizer, poder até podemos, mas não nos convém, porque somos novas criaturas e já tudo se fez novo. Devemos andar no espírito e não na carne, isso é obra da carne. Eu prego a verdadeira doutrina. Se vier um irmãozinho, até mesmo um irmão que pregue, eu não posso reter. Não, senta-te. Estás disciplinado. Não, tu aqui não doutrinas o bem, só eu é que posso.
Então isso é doutrina de demónios. Dizer que só o pastor é que pode pregar a doutrina. Se a doutrina é a mesma, o Evangelho é só um. Jesus mandou pregar o Evangelho. Pregai o Evangelho de toda a criatura. Não mandou pregar um Evangelho para cada criatura. Um Evangelho diferente. Ele não mandou pregar, por exemplo, ao brasileiro que caipirinha não é pecado, porque isso aí faz parte da tradição do brasileiro. Que dançar samba ou lambada, ou fazer hinos com ritmo de axé e de pagode, isso aí não é pecado. Não é? Aleluia! Porque aí é cultura dos brasileiros. Deus não mandou vir o mesmo pregar outro evangelho para os índios. Não, tu podes andar nu, podes andar ao léu, podes andar com as partes íntimas ao léu, com os seios ao léu, porque isso aí é a tua cultura, é a tua tradição, é o teu uso e costume. Não! Ramaná, ele mandou pregar um evangelho para toda a criatura. Ele não mandou pregar para o português. Olha, não, olha isso aí. Arroz de cabidela, que é o arroz com o sangue do galo, cozido no sangue da galinha, isso aí não é pecado, porque é a tua tradição. Deus mandou pregar um só evangelho para toda a criatura. Deus mandou, e esse evangelho é santo em toda a parte. Então, caipirinha é pecado, sim. Bebida alcoólica é pecado, em Portugal vinho é pecado, em Portugal, no Brasil, na China e no mundo. Roupa curta, andar seminu igual os índios andam, é pecado, não é a cultura deles. Então, se a cultura está errada, vai-se mudar a Bíblia ou a cultura? A cultura. Mandou pregar um evangelho para toda a cultura e não um evangelho para cada cultura. Então, se o evangelho que é pregado é o mesmo, é o da santificação, que arroz de cabidela, arroz com sangue, é pecado, porque nós devemos nos abster do sangue. Isso é pecado em Portugal, no Japão e na China. Mas é costume, os usos e costumes, é a cultura, é a tradição do português. Está queimado e não vos está repreendido de Satanás. Está repreendido essa doutrina de demónios, porque é um só evangelho. Então, se eu prego o verdadeiro evangelho da santificação, e se vier um irmão, até mesmo um irmão, pode até nem ser um pregador, eu dar uma oportunidade a um irmão para uma salvação, e ele der, porque isto não é exclusivo dos mestres, nem dos pastores, conforme eu vou provar. Um irmão pode dar doutrina. Aleluia! Então, eu não vou reter, não vou dizer, não, sou eu é que tenho direito, sou eu é que posso doutrinar o rebanho. Está errado. A não ser que o indivíduo que vai falar falou asneira. Aí eu vou dizer, a tua doutrina é errada. Não vou dizer que sou eu, posso dizer, mas a tua doutrina é errada. Tu não podes doutrinar o rebanho porque tu estás a trazer uma doutrina de demónios. Não estás a trazer a mesma doutrina que eu prego, que é da Bíblia. A doutrina é definida pela Bíblia, não é pela denominação, nem é pelo pastor da igreja, é pela Bíblia. Qual é o objetivo de Deus dar um para mestres? Então não existe só pastores, existe pastores e mestres. Então não é só o pastor que ensina o rebanho, que leva o rebanho a pastos verdejantes. E o mestre também. Só que o mestre vai mais fundo na questão, ensina com mais acutilância. Glória a Deus. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então há um objetivo. Para que Deus deu dois, pelo menos, tem mais especificidade no ensino? Um mais no aconselhamento e também, não é, dá o pasto, mas um aprofunda mais que o mestre. Embora os outros também possam dar. Tanto o missionário, o apóstolo pode dar, como o profeta e como o evangelista. Porque todos pregam a boa nova, o Evangelho, e fazem discípulos. Discípulo é aluno é o que aprende. E para aprender tem que alguém ensinar. Então estou provando aqui, não é só o pastor que tem exclusividade de doutrinar um rebanho. E há um objetivo, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito e à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em redor ou em roda por todo o vento de doutrina, por todo tipo de doutrina, doutrina de demónios, doutrina de homens, tradição humana, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Aleluia, muito forte. Antes sigamos em verdade e em amor e cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. Então estou aqui a provar por A mais B que, aleluia, primeiro, a doutrina, quem prega o Evangelho tem que pregar a doutrina. Se prega, anuncia e explica também o que é que significa. Então se explicas alguma coisa, tu estás a doutrinar. Tu estás a fazer discípulos, pessoas estão a aceitar a Jesus. Porquê? Porque creram no teu ensino, ficaram maravilhados do teu ensino, porque não vem de ti, mas do Espírito Santo que habita em ti. Então é bem claro, meu irmão. É bem claro aqui que não é só o pastor. Agora, a maior prova, porque o apóstolo Paulo disse aqui, em 1 Coríntios, versículo 14, 16, e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que se vos aproveitaria se não falasse por meio da revelação ou da ciência ou da profecia ou da doutrina. Quer dizer que o apóstolo Paulo fala aqui de vários dons. Ele podia falar em variedade de línguas, mas se não houvesse intérprete, ele estava-se a edificar a si mesmo. É essa aqui a questão.
Então aquele que ora, aquele que fala em línguas, ora, ou seja, fala com Deus, peça para que também as possa interpretar. E buscai com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Então há vários dons, ele aqui fala. Então se eu só falar em línguas, vocês não vão entender. Né? Então, se eu não vos falasse por meio da revelação, aleluia, e uma revelação pode ser em visão ou em sonho. Aleluia. O Ramanda lá, porque está em Números capítulo 12, versículo 6 ou 8. Aleluia. E se no meio de vós houver algum profeta, eu, o Senhor, aleluia, a ele me revelarei em visão, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim como o servo Moisés, o qual é fiel em toda a sua casa, com o qual falo face a face, e não por enigmas. Então sonho é um enigma, carece de interpretação. Uma visão é um enigma, carece de interpretação. São revelações. Aleluia. Ou da ciência. O que é o dom da palavra da ciência? É, por exemplo, chega alguém na igreja, não conheço, nunca vi aquela pessoa mais gorda nem mais magra, não conheço lado nenhum, e Deus me revela coisas da vida dele. Por exemplo, coisas importantes. Me revela, por exemplo, que ele é um taxista. Me revela que ele teve um acidente de morte no dia de hoje. E ele realmente, e isso é verdade, Deus não vai revelar mentiras. Então, quando Deus me dá uma ciência, um conhecimento de coisas que eu não teria meio de saber, sobre pessoas ou eventos, isso é o dom da palavra da ciência. Até nomes de pessoas. Deus pode dar, sim. Deus sabe todas as coisas. Mas Deus não vai revelar apenas o nome. Deus vai revelar algo que é importante para que aquela pessoa se converta ou que seja edificada na fé. Então isso é o dom da palavra da ciência. Ou da profecia. Profecia é o quê? Qual é a diferença entre eu falar em variedade de línguas ou eu profetizar? A diferença é que se eu falar em línguas, falo em enigmas e ninguém entende a não ser Deus. Mas se eu profetizar, eu falo com palavras inteligíveis que tu vais entender. Palavras do teu próprio idioma ou da doutrina. Então, Paulo podia vir com um ensino. E esse ensino iria aproveitar a igreja, iria ser útil, benéfico. Então isto é um exemplo aqui. Glória a Deus. Então Paulo deu exemplo de vários dons, de várias operações do Espírito Santo. Agora no versículo 26 é muito lindo. Olha o que é que ele fala. Que fareis, pois, irmãos? A carta era para quem? Para os irmãos da igreja de Corinto. Então era para os cristãos, não era só para os dirigentes, não era só para os pastores, nem para o pastor da igreja de Corinto. Nem para o pastor fundador, líder, dirigente, fundador, missionário, apóstolo, não. Esta palavra é para todos os cristãos. Que fareis, pois, irmãos, plural. Então, cristãos. É para todos os cristãos. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem o quê? Salmo. Salmo é um hino espiritual. Outro tem o quê? Doutrina. Então, peraí, a doutrina não era só para o pastor? Não é só o pastor que pode doutrinar o rebanho? Não. Se um irmãozinho disser, pastor, Deus me revelou algo sobre a doutrina, uma doutrina aqui, Deus me revelou uma profundidade de uma doutrina, vou passar uma doutrina para a igreja. Ele pode ter oportunidade. Até um irmãozinho, sem ser... Tem doutrina. Um tem salmo, olha, eu tenho um cântico espiritual. Eu tenho uma doutrina. Outro tem revelação. Deus me deu uma visão agora. Vou passar para a igreja. Tem língua. O outro, olha, eu interpretei essa língua, tenho uma interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, eu não posso colocar o Espírito Santo numa camisa de forças. Eu não posso me exaltar dizendo que sou o pastor, só eu é que posso doutrinar o meu rebanho. É mentira. Amém? Então, o mestre pode doutrinar, o evangelista também. Aleluia, o profeta também. Glória a Deus. Sharamanaga, suricanta, labasteri, anda lamaia. O rabaia, ramanaia, suricaya, maia. O apóstolo também. Aleluia. E também os irmãos. Se um irmão tiver, Deus lhe der a ele revelar uma doutrina, Deus lhe dá uma doutrina, ou aprofunda numa doutrina, quem sou eu para farear? Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu ensino a igreja que o salto alto é pecado. E onde é que está essa doutrina? Isaías capítulo 3, do 16 ao 24. Porquê é que é pecado? Por vários motivos. Porque tem sensualidade, porque é uma vaidade e porque destrói o teu corpo. Ou seja, prejudica a coluna, provoca muitas enfermidades no corpo. Na saúde do corpo, dos tendões, das articulações, dos pés, da coluna vertebral. Provoca bicos de papagaio. Destrói o teu corpo, que é o tempo de Deus, e Deus vai destruir naquele dia. Então isso é um dos textos que é Isaías 3,16. Mas aqui, em Isaías, aliás, em 1 Coríntios 3,16. Agora aqui, em Isaías 3,16, eu costumo ensinar o quê? Eu sou o pastor, digo assim ao rebanho, olha aí.
Diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam com o pescoço erguido, ou seja, o nariz empinado, olhando para cima, então estão na vaidade, na soberba, no orgulho, na arrogância, têm o espírito de Leviatã, têm o espírito de soberba, amém? E andam lançando olhares impudentes, olhares sem pudor, olhares lascivos, assim, aqueles olhares, olha, sou tua, olha, come-me, entre aspas, é o que no populismo fazem, olhares sem pudor. O Senhor repreenda Satanás, essas conversas, esses olhares, em nome de Jesus. O sangue justo tem poder. Estou só a explicar como é que funciona na mente delas. Olha, sou toda tua, olha, vem cá, te deita comigo. Porquê? Porque tem espírito de Jezabel também. Tem espírito de sensualidade. Porque Jezabel queria seduzir Geu, se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça. Tem também espírito de Jezabel, lançando olhares sem pudor, lascivos, que é obra da carne. Olhares sensuais. E quando andam, isto é um acréscimo, caminham afetadamente fazendo um tilintar com os seus pés. Aqui na versão atualizada diz assim, aleluia, andam a passos curtos fazendo um tinir com os ornamentos dos seus pés. Então fazem barulho, fazem o toque, toque, toque. Que é o cascavelar. Tem até uma tradução que diz cascavelando. Como se tivesse cascos de égua. Ali parecem umas éguas autênticas. A cascavelar é os tacões dos saltos altos fazendo barulho com os pés. Deus vai se vingar. Portanto, o Senhor fará, glória a Deus, tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião. E o Senhor porá a descobrir a sua nudez. Então, Deus enviará o que é praga física. Deus vai destruir. Lá vai pôr, aleluia, calva. Portanto, o Senhor fará calva. Aleluia. Ripa lavasteri andalamaia. Chori managai, cantora bacheri managácia. Aleluia. Glória a Deus. Então vai haver juízo de Deus para as mulheres que andam exaltadas e caminham em bicos de pés, estilo bailarina, requebrando o esqueleto, como diz o brasileiro, abandonando coxas ante nádegas, empinando a parte de trás do seu corpo e subindo o seu peito, realçando a sua sensualidade. É o espírito de luxúria, o espírito de prostituição, o espírito de adultério, espírito de sensualidade, espírito de Jezabel, está no corpo dessas mulheres. Glória a Deus. Então é a doutrina que a gente ensina. Então eu estou a ensinar uma doutrina e vou dar um exemplo. Estamos a falar do salto alto. O Senhor porá a descoberto a sua nudez. Oh glória! Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés, os enfeites dos pés, e as toucas, e os adornos em forma de luz, os pendentes, e os braceletes, e as tolas, e os gorros, e os ornamentos das pernas. Glória a Deus! Santo é o nome de Jesus, aleluia, glória! Os gorros, os ornamentos das pernas, os cintos, as caixinhas de perfumes, os brincos, os anéis, as joias no nariz, os vestidos de festa, os mantos, os chales, as bolsas. Olha aqui que forte esta palavra. Então é a doutrina que a gente prega, meus amados. Glória a Deus. Quem crê, diga aleluia. Diga Deus seja louvado. Os espelhos, o linho finíssimo, os turbantes e os véus. E será que no lugar de perfume haverá mau cheiro? Muitas mulheres gostam de usar aquele perfume afrodisíaco. Aleluia, um perfume. E ali os demónios operam, as pessoas olham, passa aquele cheiro, olhou e já reparou na mulher. Então aquilo já tem consagração a demónios. Haverá por cinto uma corda, em lugar de encrespadura de cabelos, tem mulheres que gostam de frisar os cabelos, vou fazer uma permanente. Vai haver calvície. Outras, eu vou alisar, vou fazer chapinha. Vai haver calvície. Vou alisar porque o meu cabelo é muito pichinho, muito difícil de pentear. Deus vai-te pôr calva e no lugar de veste luxuosa, pano de saco e queimadura no lugar de formosura. Isto é um juízo que vai acontecer no inferno, irmão. É muito forte. No inferno haverá mau cheiro no lugar de perfume. Por cinto uma corda. Deus não se agrada àquelas mulheres que usam aqueles cinturões ali porque o cinto foi feito para o homem. No lugar de encrespadura de cabelos, calvície. Então a mulher tem o cabelo liso, não deve alterar o seu cabelo natural. Encrespar. E quem tem encrespado, quem tem o cabelo enrolado, encaracolado, quem tem, aleluia, rabacamaná, quem tem carapinha, cabelo crespo, não deve alisar. Aleluia, haverá calvície. Em lugar de veste luxuosa, pano de saco. E aleluia, queimadura no lugar de formosura.
porque é uma formosura artificial. Deus quer a beleza natural. Muito forte, muito forte, muito forte. Muito forte, meu irmão, muito forte. Então aqui eu prego que o salto alto, elas andam com o pescoço erguido, as mulheres, e se exaltam, com olhares sem pudor, quando caminham, vão como, dando passos como que dançando. Noutras traduções, acho que a revista é corrigida. Então vão abanando as ancas, coxas, nádegas, fazendo um tilintar, toque, toque, toque os seus pés. É o salto alto, é pecado, vários pecados, sensualidade, vaidade, destruição do corpo, que é o templo de Deus, porque o salto alto provoca o quê? Joanetes, provoca bicos de papagaio na coluna, desvio da coluna, provoca problemas nas articulações, no tornozelo, encurtamento aleluia, da batata da perna, da panturrilha, tendinites. Então vão ter problemas sérios de saúde, vão destruir o corpo, que é o templo de Deus e que é santo. E Deus o destruirá, conforme 1 de Coríntios, capítulo 1 de Coríntios, dei aqui este exemplo da doutrina que nós ensinamos. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Se o salto alto é bom, não é pecado, é normal, então porquê é que os homens também não usam? Então usa também. É porque o capeta é astuto. A mulher é o vaso mais frágil e o diabo quer fazer dela uma escrava sexual. Para que a sensualidade natural dela seja algo exagerado. Para chamar a atenção. É vaidade, é sensualidade e é a destruição do corpo. Ou não sabeis vós que sois o templo do Deus vivente e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus sois vós é santo. Então, anda, caia, aia, súria, cai. Baseado nesta doutrina, houve um dia um irmão chamado Paulinho que disse para mim: pastor, Deus me revelou sobre a questão do salto alto. Não podeis acrescentar um só côvado à vossa estatura. Então, mais um versículo que eu não sabia. É uma doutrina, então eu não vou deixar o irmão Paulinho falar só porque é um irmão, não é pastor. Claro que eu vou deixar. Então, e repara a revelação. A revelação que Deus deu ao Paulinho, Racabaia, côvado. Deus deu uma revelação, meu irmão, sobre a doutrina. E eu agora não vou deixar ele dizer só porque é um irmão, só eu é que posso dar a doutrina. Mentira. Está aqui. E qual dentre vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado? O que é um côvado de 50 centímetros? É a medida que ia desde a junta do cotovelo até à ponta do dedo médio. Aproximadamente 50 centímetros. Rabacamacai, ao curso da sua estatura. Aleluia. Então não podes acrescentar nem aos dias da tua vida, nem à tua altura, não podes acrescentar um côvado. Tu não podes ficar mais alta. Porque é que muita mulher usa salto alto? Porque quer ficar alta. Aleluia. Então estatura tem a ver com a altura. Quem pode acrescentar 50 centímetros, nem 1 centímetro podes acrescentar. Então a mulher, eu sou muito baixinha, tem que usar salto para ficar mais alta. Isso é vaidade. Amém? Então Deus usou o irmão Paulinho num acréscimo a uma doutrina. Deus lhe deu uma doutrina. Quem sou eu para frear? Só eu é que posso dar a doutrina. Quando a doutrina é a mesma, é uma concordância, não tem como alguém ser só o pastor presidente a dar a doutrina. Então estou aqui provando que é uma heresia dizer que só o pastor é que pode dar a doutrina. Amém? Até que o Senhor falou. Que Deus em Cristo vos abençoe. Espero que tenha servido para a vossa edificação.